uma consciência divina, uma consciência única, que é a única realidade de todas as coisas. Essa consciência, também conhecida como fonte, como todo, como universo, o infinito, esta consciência inesgotável de substância criativa, fonte criadora, onde é a substância primária de todas as coisas, onde tudo se origina através dessa consciência pura, viva, flamejante. Deus, a consciência do todo. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a consciência como a única realidade. Eu sou Núbia Camargos. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Então vamos mostrar aqui, numa ilustração que eu fiz para explicar melhor como funciona a consciência divina, consciência de Deus. Aqui no desenho, vamos imaginar que este círculo com contorno amarelo seja a fonte criadora. Antes de você existir como humano na Terra, você já existia aqui neste campo, que é a fonte de tudo que existe, a origem de tudo que existe neste universo. E você, antes de ser uma pessoa, você veio desta fonte e você é um fractal de Deus. Então, se você é um fractal de Deus, você tem também uma centelha divina. Esta centelha divina, você está dentro da mente do todo, da consciência de Deus. Você se expressa através desta consciência divina. Assim como essa substância é o campo invisível que molda o visível, você consegue também cocriar. Você tem essa energia criadora dentro de você. Imagina você poder, então, acessar essa fonte, essa consciência divina, essa consciência de Deus, sabendo que a sua consciência é a fonte divina, que você acessa esta consciência de Deus, você então viveria em um estado de consciência plena e não viveria mais com tristeza, com medo, com escassez. Para você então acessar este poder criador, esse poder transformador que está dentro de você, que é Deus, que a sua consciência é Deus, você tem então que fazer uma mudança de consciência. Você precisa elevar a sua consciência a estados mais elevados e mudar o conceito sobre si mesmo. Assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Nas escrituras já dizem isso. Então para você elevar o seu estado de consciência e acessar esse poder da consciência divina, você tem que mudar o conceito sobre si mesmo. Você não é apenas a sua identidade como um homem ou uma mulher de tantos anos de idade que trabalha, tem uma profissão X, que mora na casa X. Essa sua identidade como humano tem muitas crenças limitantes que limitam o seu poder criativo. Então, quando você eleva sua consciência a estados mais elevados, você cria com a mente divina. A realidade, ela é uma ilusão. Aquilo que você acredita que é, você cria ao seu redor. Então, você tem que mudar o seu mundo interno para que ele seja um reflexo do mundo externo. Como você emerge da consciência divina e você carrega esse poder criador, você cocria inconscientemente com a sua identidade humana. Então, se você acredita que você vai ter dificuldades na vida, é isso que você irá experienciar aqui na terceira dimensão, no plano físico. Se você acredita que não tem sorte no amor, é isso que vai se manifestar. Se você acredita que vive uma vida feliz, que vive uma vida de abundância, que vive uma vida saudável, próspera, assim também irá se materializar. A escala das emoções, que é a escala Hawkins, ela mostra que abaixo dos 200 Hz são vibrações muito baixas. Então não tem como você vibrar prosperidade, não tem como você pensar em prosperidade, em ter prosperidade, se você vibra no medo. Quando você vibra no medo, bloqueia os nossos centros de energia, como os chakras. O medo, ele está no chakra
sobrevivência, no chakra base. Então, se você pensa em prosperidade, mas tem medo de faltar dinheiro, tem medo de não conseguir pagar as contas, de não conseguir trazer alimento, não conseguir cuidar da sua família, você tem esse medo, os seus centros de energia vão estar travados e a sua vida, então, irá travar. E você irá manifestar através da sua frequência vibracional, no caso do que você está, o medo ele está numa frequência de 100 Hz, que é uma frequência muito baixa, você irá então viver na sua realidade externa dificuldade financeira, falta, escassez, porque você está cocriando inconscientemente. Não tem como você desejar prosperidade vibrando no medo. Então você tem que elevar seu estado de consciência. Porque quando você vibra no medo, desejando prosperidade, as ondas, elas irão se anular. Vai acontecer uma interferência destrutiva. E você não vai conseguir, então, viver a prosperidade que tanto deseja. Para você cocriar essa prosperidade, você tem que levar, como eu disse, o seu estado de consciência para acima de 200 Hz. No amor, por exemplo, quando você vibra no amor, na alegria, são as frequências mais altas aqui na escala das emoções. Se você vibra na frequência do amor, da alegria e deseja então viver a prosperidade, são frequências compatíveis. Isso faz com que você manifeste essa realidade na sua vida, mas você tem que mudar por dentro. Você tem que vivenciar a alegria, o amor, manter esse estado vibracional, essa frequência de pensamento ativa dentro de você. E quando você decide, então, observar a sua realidade, decide mudar internamente para refletir as mudanças no seu externo, na sua realidade física, quando você decide observar, você põe foco naquilo que você quer mudar, alcançar, e aquilo se expande. Você quer ter, então, prosperidade, quer ganhar mais dinheiro, ganhar uma renda mensal de 10 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês. Você quer criar, quer vivenciar essa realidade ou viver um relacionamento duradouro, uma família duradoura. Você tem que trazer essa emoção para o presente, para o aqui e agora. Então não é apenas pensar que quer ganhar dinheiro, só o pensamento, ele não funciona. Você tem que vivenciar, trazer para o presente aquela emoção. Como você se sentiria ganhando 10 mil por mês, 50 mil por mês, 100 mil por mês? Como você se sentiria? Você tem que trazer essa emoção para o aqui e agora. Você se sentiria feliz, alegre? Você tem que vivenciar na prática as emoções, as sensações que você está sentindo ao encarnar esta nova realidade na sua vida. Porque você precisa sustentar essas emoções, esse sentimento, porque as suas emoções predominantes são elas que irão cocriar a realidade em torno. São elas que irão cocriar a realidade à sua volta. Você já deve ter notado na sua vida que os pensamentos recorrentes que dominam o controle da sua vida. Se você é uma pessoa que vive reclamando, você vai ter muito problema na sua vida. Agora, se você é uma pessoa calma, tranquila, acredita, tem fé que as coisas vão acontecer, você acredita que é possível, então na consciência divina, na fonte, nessa energia pura, flamejante, que é Deus, que é o eu sou, nada é impossível. Tudo é possível. E você precisa aceitar isso. Quando você aceita que você é, as coisas tendem a ter um tempo de espera, um tempo de gestação para materializar na sua vida. É só uma questão de tempo. E você precisa manter essa emoção, esse sentimento do futuro no aqui e agora. Há 15 anos atrás, eu não sabia nada sobre sentimento, pensamento, criar a realidade. E eu comprovei, pelas minhas experiências, que isso tudo é real. Os pensamentos predominantes que existem na nossa mente, nas nossas emoções, elas criam sim a nossa realidade.
trabalhava em um banco há 8 anos e meio. Eu gostava do meu trabalho, adorava. E depois de 8 anos e meio, trabalhando ali como CLT, eu comecei antes de dormir, a me ver como uma empreendedora, abrindo uma loja, contratando pessoas, comprando mercadorias, trabalhando com plantas, com flores. E foi natural. Toda noite eu encarnava aquele sentimento, aquelas emoções ali. E era como se eu estivesse apaixonada por essa ideia. Eu me senti uma empreendedora. Então eu não imaginava quando que eu iria ser uma empreendedora. Eu simplesmente senti que eu era uma empreendedora e que eu tinha uma empresa. E na minha mente ali eu criava várias cenas, eu comprando mercadoria, vendendo, abrindo outras lojas. E eu vivi essas imagens por alguns meses na minha mente. Toda noite era meu ponto de encontro ali com meu outra versão de mim mesma. Até que, alguns meses depois, a minha chefe lá do banco onde eu trabalhava, ela me demitiu. Falou que eu não fazia mais parte do quadro de funcionários. Do nada, mesmo eu sendo uma funcionária que havia ganhado um prêmio de melhor produtividade. E naquele momento eu não fiquei triste. Na hora que ela falou que eu não fazia mais parte do quadro de funcionários, me veio então o grande ponto ali central da minha manifestação. Eu iria então ser a empreendedora que eu imaginava todas as noites antes de dormir. Eu fiquei tão feliz que a minha chefe, que não devia ter sido fácil para ela me dar essa notícia, eu vi o semblante dela assim, de constrangimento, de ter que me demitir. Eu fiquei tão feliz que eu acho que ela ficou aliviada, né? Porque eu fiquei feliz. Agora eu vou ser quem realmente quero ser. Vou ser uma empreendedora. Eu vou trabalhar naquilo que eu quero, que eu gosto. E saí de lá muito feliz. 3 meses depois eu já estava com a minha loja aberta. Já estava vivenciando tudo aquilo que eu havia sonhado. Tudo do mesmo jeito. Eu estava trabalhando com as flores. Eu estava feliz trabalhando naquilo que eu gostava. Mas, como os pensamentos predominantes, as emoções predominantes, elas que criam a nossa realidade, depois de uns meses com a loja aberta, eu passei a ter medo. Ter medo de ser assaltada, medo de não conseguir vender, medo de não ter dinheiro para pagar o aluguel, para pagar os funcionários. E esses pensamentos de escassez começaram a vir com muita força na minha mente. Eu estava com muito medo, até que isso se manifestou. Realmente teve um roubo na minha loja. Eu vi as pessoas entrando na minha loja e ninguém comprava nada, porque eu estava cocriando isso. Isso estava acontecendo. E neste período aí onde eu estava com tanto medo de não conseguir sobreviver ali como empreendedora, a minha vida travou. E foi aí que eu comecei a procurar na internet palestras de vendas. E numa dessas procuras, eu encontrei um vídeo do professor Hélio Couto, onde ele falava do vácuo quântico, né, que é Deus. E eu fiquei muito mexida com essa palestra dele, tanto que eu tive que assistir várias e várias vezes para poder entender. E aí, então, não teve outra. Eu tive que fechar a loja, levei as mercadorias todas para minha casa, coloquei essas mercadorias em prateleiras, e continuei assistindo as palestras do professor Hélio Couto de vendas, de prosperidade e vácuo quântico. E eu fui me interessando cada vez mais. E numa das palestras ele falava, está tudo vendido. E então eu comecei a imaginar que todas aquelas mercadorias estavam vendidas. Eu imaginava pessoas entrando na minha casa e comprando tudo. Eu não imaginava como que isso ia acontecer. Eu simplesmente imaginava as pessoas comprando. Então eu tive uma ideia relâmpago na minha mente de anunciar esses produtos no Facebook. E para minha surpresa, o anúncio deu muito certo. As pessoas foram até minha casa, compraram todo o estoque que eu tinha. E olha que era muita coisa. As pessoas saíam com caixas e caixas
da minha casa. Tanto que eu recomprei outros produtos depois e comecei a fazer vendas online, vender no Mercado Livre. Esse foi, então, a prova que eu tive, mesmo sem saber nada sobre sentimentos, emoções, lei da atração, sobre o poder que a gente tem de criar nossa própria realidade. Isso foi a minha comprovação que realmente é real. Nós criamos sim a nossa realidade com a frequência de pensamentos que temos e emoções. E saber, e depois, avançando nos estudos, estudando mais ainda, poder entender mais que para cocriar aquilo que a gente deseja, a gente precisa ser para ter. A gente precisa ser para ter. Porque antes de tudo isso existir, porque antes de tudo existir neste mundo, já existia nesse campo de consciência que é Deus. E nós viemos de lá. Nós temos essa consciência divina. Nós estamos imersos nessa consciência divina. Então tudo aquilo que a gente deseja, a gente já é. Então se você, mais uma vez lembrando, se você acredita que é uma pessoa de sucesso, assim você será. Acredite, tenha fé, não duvide, sustente a energia, porque é uma questão de tempo, será inevitável a materialização dos seus sonhos. Se você aceitar que você é a consciência de Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe também um comentário para que esse vídeo alcance mais pessoas. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.